Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta sexta-feira, já 5 de dezembro de 2025 e vamos lá seguir para o que nós temos de novidade aqui, né? Bom, voltar pela grande novela, né, que é o Colinas. Colinas teve uma novidade aí que foi o Tribunal de Justiça acolheu um recurso da Câmara de Colinas e restabeleceu o processo de impeachment contra o prefeito Josemar Casarim, tá? O juiz substituto Gil de Araújo Corrêa, do Tribunal de Justiça, acolheu esse agravo e aí volta a tramitar aí o processo de impeachment contra o prefeito Josemar Casarim, que, como eu disse, né, ele conseguiu um avanço lá, ele de 3 agora ele pulou para 6 vereadores, mas ainda está em minoria, são 7 da oposição e 6 da situação. O magistrado diz que não há argumentos suficientes para legitimar a concessão de liminar para suspender o impeachment. Aí ele diz, a intervenção judicial deve ser cautelosa e restrita a nulidades manifestas e insanáveis que causem prejuízo efetivo à defesa, sob pena indevida de violação do princípio da separação de poderes, ok? Então aí foi considerado, tá tudo normal, vida que segue, o Casarim lá continua naquela disputa, né, que eu já trouxe aqui. Ele tenta, o pessoal dele diz que vai conseguir mais 2 aliados, né? E com isso conseguiria de volta a maioria na Câmara. E a oposição, ao contrário, a oposição disse para mim, conversei com alguns, que essa decisão de restabelecer a CPI dá força para a oposição e pode fazer com que até 2 vereadores que foram para o Casarim voltem para a oposição. Vamos estar acompanhando e trazendo aqui para vocês, beleza? O Estado alcançou 99% de índice de transparência e conquista o selo diamante do radar, né? Vamos ver o que é isso aqui. O governo Tocantins conquistou pela primeira vez o selo diamante no Programa de Transparência Pública, alcançando o índice 99,18%. A premiação foi entregue nesta quinta-feira durante a apresentação do Radar Nacional no 4º Congresso Internacional de Tribunais de Contas em Florianópolis. O secretário-chefe da Controladoria, Murilo Centeno, representou o governador Laurez Moreira na solenidade. Muito bom isso, né? Importante. Bom, a questão de transparência de dados, ela é fundamental para a cidadania. Eu fiz até um apanhado de um livro que eu acabei de ler, a Suécia, né, o país sem excelências e sem mordomias, e lá eu vi interessante, vocês sabiam que na Suécia a lei da transparência existe há 200 anos, nós começamos agora, no século XXI, né, recente agora, com essa lei da transparência que foi implantada aqui no Brasil, da Suécia faz 200 anos. A repórter ela fez uns testes, a autora, né, que é uma jornalista, ela fez uns testes, ela pediu, por exemplo, achei muito interessante isso, os dados, as informações sobre um jantar do primeiro-ministro da Suécia, acho que uma ou 2 noites anteriores. Ela pediu para o setor de transparência do governo essas informações sobre esse jantar com o ministro, com o primeiro-ministro. Eu não lembro se 24 ou 48 horas ela recebeu na caixa de correio delas. Na caixa de correio estava nota fiscal com o valor que foi pago, discriminado o que comeu e discriminado quem estava à mesa com o primeiro-ministro. Olha o nível de transparência que eles têm. Nós temos que chegar a esse nível de transparência. Eu acho que a transparência ela é fundamental para a gente ter um acompanhamento da utilização dos recursos públicos, mas também assim, em termos de moralidade, mas também de eficiência. Nós temos como acompanhar isso. Então, assim, é fundamental. Parabéns ao Tocantins. Eu acho que esse é um caminho muito importante que nós temos que avançar muito, e falta muito. Falta muito. Por exemplo, agora a Assembleia está prometendo, até agora não fez, a questão do portal da transparência das emendas parlamentares. Porque você achar os gastos de emenda parlamentar no portal da transparência, é achar ouro. É achar ouro, é a coisa mais difícil do mundo. O presidente da Assembleia, Mélio Cares, prometeu que vai colocar o portal da transparência para as emendas de fácil acesso na capa do site da Assembleia. Nós estamos aguardando isso. Isso é muito importante.
Porque esse portal da transparência também muitas vezes é um lugar bom para esconder as coisas, não é para mostrar não, para esconder, porque para você chegar no que você precisa muitas vezes é muito difícil. É muito difícil. A mesma coisa eu digo também, tem que mudar a linguagem, o estilo do diário oficial. Diário oficial também é um lugar bom para esconder as coisas. Que você fala assim, ó, revoga-se o decreto número tal, do dia tal, ponto final. Aí você tem que ir atrás achar o que é aquele decreto que foi revogado e tal. Eu acho que tem que dar mais facilidade. Eu acho que hoje não tem custo, antigamente era desculpa do custo, que era enorme, de impressão e tal. Agora é tudo eletrônico, não tem mais essa desculpa de custo. Então você dá para fazer uma outra linguagem, um outro estilo de texto, em que torne mais claro, coloca as coisas mais fáceis, refoga-se o decreto tal, do dia tal, que trata sobre isso. Tem que descrever, facilitar a vida do cidadão, por que não, né? Isso é importante, ok? Bom, como eu antecipei no in-off de ontem, o presidente do SISEP, o Sindicato de Servidores do Estado, que voltou ao cargo pela Justiça, o Eliseu Oliveira, cancelou a eleição do sindicato, estava marcado para o dia 12, e nomeou nova comissão eleitoral, como eu havia informado, ok? No in-off de ontem. Então é isso, foi a primeira nota minha aí, e se confirmou, nós estamos com a matéria aí, tá bom? Trago no in-off também os bastidores da saída do delegado Bruno Azevedo, em que se diz aí nos corredores que um dos motivos foi que a participação ativa dele nesse movimento em favor do teto, do teto único, né, que é a categoria do topo das carreiras do governo do estado, tem buscado, e o Bruno Azevedo é um sindicalista, ele foi presidente do Sindicato dos Delegados, e ele participou e disse que desagradou, disse que não gostaram de ver ele lá, o secretário de Estado, numa manifestação contra o governo ou a favor do teto único, como queiram, mas de toda forma não caiu bem, ok? Bom, já falamos aqui sobre a demandada, já falamos também sobre o Sandoval, né? O Sandoval está aí, o Sandoval está articulando. Essa questão de Colinas é a primeira aparição dele, entre aspas, que não apareceu, mas nos bastidores todo mundo em Colinas sabe que teve a mão dele nessa questão dos vereadores. Então ele está articulando aí o Sandoval, ok? E uma coisa interessante, o coletivo Somos, ele reforçou o coro aí, né, com os advogados Marlon Reis e Paulo Melo, e eles também querem que o assassino do vigia Denis Augusto Santos, aquele crime horroroso num shopping popular aqui em Palmas no final de semana passado, que ele também seja enquadrado por racismo, né? Eles defendem isso. Tanto a vereadora Tamires Lima como o secretário da Igualdade Racial de Palmas, José Eduardo Azevedo, os dois são membros do Somos, né? Eles foram ao Ministério Público, protocolaram um ofício pedindo que o caso seja corretamente enquadrado como homicídio qualificado por motivo torpe, reconhecendo o cunho racial do crime. Esse crime foi cometido pelo motorista Valdeci José de Lima Júnior, de 40 anos, e é isso. E o secretário Zé Eduardo falou que não se tratou de um homicídio comum, por motivo simples, mas as próprias imagens mostram isso, né? E ele teve sim um cunho racial, um cunho desumanizado, diz aí o secretário, o Eduardo, né? E o Eduardo diz, inclusive, que a pessoa falou que antes de atirar, que o vigia não era ninguém, que ele era grande, mas não era dois e tal. E, rapaz, isso é uma coisa absurda, né? Que coisa absurda, meu Deus do céu. Eu fico impressionado a que ponto, sabe? Assim, o pessoal fala assim, mas não tem nada a ver com política. Tem tudo a ver com a ideologia política. Sabe? Essa ideologia política de extrema direita, ela deu asa a essa gente que já é truculenta naturalmente. Essa gente extremamente truculenta está sentindo muito à vontade agora nesse meio aqui, em que impera essa linguagem da truculência, que é a linguagem da extrema direita. Tá aí, armar a população. O que aquele cretino que está preso dizia? Falava, olha, população armada não vai ser não sei o quê, vai ser subordinada, subjugada. É um imbecil, né, que está lá no lugar que ele merece. Agora, isso aí trouxe essa situação toda. Nós tivemos o assassinato daquele rapaz no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Foz do Iguaçu, fazendo aniversário com motivos do PT, ele era petista.
um cara de extrema direita não gostou, entrou e matou o cara, trocou tiro, matou o cara, quer dizer, uma coisa absurda, gente. Isso essa cultura da violência da extrema direita, ela é assim horrorosa. Será que a gente não consegue entender isso? E isso aqui, o que tem a ver? Tem tudo a ver. A ideologia por trás disso aqui é uma ideologia extremista, de extrema direita, em que prega, em que você resolve as coisas nas armas, na arma, na violência, no grito, no xingamento, no ataque, na anulação do outro. Isso tudo é cultura da extrema direita. Essa cultura é perversa para a sociedade. Ela assim, é nefasta para a sociedade. É por isso que eu combato a extrema-direita, combato Jair Bolsonaro e os seus. Eu não aceito essa gente não é do mundo civilizado, essa gente não é do campo democrático, essa gente é fascista, totalmente fascista. Eu não dou espaço para essa gente não tem voz comigo, porque eu não dou voz para gente truculenta, violenta, perigosa que é essa gente. Essa gente faz mal para o país. E eu espero que o país consiga superar essa extrema-direita fascista. Que nós possamos caminhar no caminho que sempre teve o Brasil, pelo menos em grande parte, de paz, de tranquilidade, de resolver a política na conversa, na discussão, no voto. No voto. Não na tentativa de golpe, não na força da arma, não metralhando petralha. Não é isso que vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil é a falta de diálogo, é a falta de entendimento nacional. E isso só se faz com democracia, com civilidade, não com extremismo, com violência. E esse caso aqui é emblemático, o que aconteceu em Palmeiras. Está acontecendo no Brasil inteiro. Não é só no Brasil inteiro. Qualquer coisa, mete a arma na cabeça e atira. Qualquer coisa, eu agrido, eu bato. É assim que está se resolvendo as coisas no Brasil. Isso é típico da extrema-direita no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Isso é prática, tradicional da extrema-direita. Resolver as coisas na violência, na truculência. Olha, é só olhar o que foi feito o nazismo, o fascismo no século passado. E nós, repito, estamos repetindo o que nós vivenciamos no nazismo, o fascismo, nas décadas de 20 e 30, 100 anos depois, estamos repetindo agora o mesmo caminho. Eu tenho medo para onde vai desembocar isso. É bom todo mundo acordar, vamos para a paz, vamos acabar com isso, não dê espaço para discurso de violência. Política, diferença política não é motivo para odiar, não é motivo para eu pegar você e ter que te matar, ter que te aniquilar, não. Nós temos visões, tem interesse, tem certeza que eu, gente de direita, e eu, um cara que sou hoje, eu falo, eu sou um neo-esquerdopata, então assim, eu, neo-esquerdopata, como alguém de direita democrática, nós temos o mesmo interesse de ver o Brasil desenvolver. Agora, nós temos modos diferentes de ver esse desenvolvimento. O que nós precisamos é ir para o voto. Quem tiver maioria vai ficar naquele momento tentando desenvolver o Brasil. Se desenvolver o Brasil, ok, beleza. Se não, daqui 4 anos tem nova eleição e o seu grupo aí vai ganhar a eleição e vai tentar colocar o seu projeto para fazer o Brasil funcionar. É assim, civilizadamente, sem violência, sem dar tiro, sem dar tapa. Tá? E nesse caso aqui tem o ingrediente do racismo. Eu concordo com o Somos, concordo com o Dr. Paulo Mello e com o Dr. Marlon Reis. Tem sim, tem um branco com um ar de superioridade, com a arma na mão, que quer subjugar. Você é um vigia preto, pobre, e eu sou rico, estou na Lady Hoover, sou ricaço, então eu sou maior que você, sou superior a você, você não tem o direito de me chamar a atenção, você não tem direito de dizer o que eu tenho que fazer, porque você não é ninguém. Basicamente é isso. Por quê? Porque do outro lado está um preto, pobre, fazendo o teu trabalho. É racismo, e isso tem que ser enquadrado como racismo mesmo, tá certo? Somos Dr. Paulo Mello e Dr. Marlon Reis, tá bom? Vamos refletir, pessoal, vamos construir um país de paz, é isso que nós precisamos, um país de paz, com divergência. Todo lugar nós vamos ter divergência, mas não precisamos odiar um ao outro, matar um ao outro. Vamos viver em paz e vamos acabar com o racismo. O racismo é um câncer que nós temos aí há 300 anos, de 400 anos de história já de racismo nesse país. Vamos acabar com isso. Isso é uma coisa nojenta. E separa irmãos brasileiros
que, enfim, é lamentável. Um dia nós vamos ser um país grande, vamos ser um país que merece realmente ser chamado de um país civilizado, tá bom? Pessoal, bom final de semana a todos, espero que tenham gostado. Nós voltamos na segunda-feira e seja nosso parceiro no CCT Mais Independente. Vamos construir um site cada vez mais independente, sem rabo preso com ninguém, a serviço da democracia do Tocantins e do Brasil. As informações estão na descrição desse vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até segunda-feira.